E se o verdadeiro motor da economia não for o dinheiro, nem o capital, mas algo que está acontecendo dentro das nossas células agora mesmo? Hoje a gente mergulha na teoria radical de João Carlos Orquiza, que diz que o verdadeiro preço da vida é, na verdade, a base de todo o valor econômico. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Quando a gente olha para essa máquina gigante que é a economia global, o que realmente faz ela girar? Qual é a faísca inicial que coloca tudo em movimento? A resposta que vem na cabeça, claro, é dinheiro, trabalho, capital. Mas a teoria que a gente vai explorar hoje diz que tudo isso são, na verdade, só símbolos. Ferramentas que apontam para algo muito mais profundo, que vem da nossa própria biologia. Ok, então que combustível oculto é esse? A proposta aqui é que a moeda mais valiosa do mundo não está guardada em banco nenhum. Ela está sendo gerada, neste exato segundo, dentro de cada célula do corpo humano. E aqui está o pulo do gato. A mercadoria que sustenta tudo não é um conceito abstrato como trabalho. É algo bem concreto. A energia biológica, real, que os nossos corpos produzem sem parar, o tempo todo. E para ser mais específico, estão falando de ATP. Pensa na ATP como se fosse a bateriazinha universal de cada célula. É a molécula que carrega a energia para a gente piscar, pensar, respirar, para fazer absolutamente tudo. Agora, para ter uma ideia da escala disso, cada ser humano tem cerca de 37 trilhões de células. Cada uma delas é uma micro-usina de força, transformando comida em ATP sem descanso. A teoria diz que é essa produção de energia massiva e constante que é a verdadeira fonte de toda a riqueza. Certo, mas para entender por que essa energia celular é tão crucial, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o quadro geral, para uma lei básica do universo. E esse é um ponto-chave do argumento. Esse conceito é a entropia. De forma bem simples, é a tendência natural de tudo no universo ir em direção à bagunça, à desordem. Pensa num quarto arrumado. Se deixar, ele vai ficando bagunçado sozinho. A regra do universo é o caos. Só que aí entra a vida. A vida é basicamente a grande rebelde do cosmos. Ela pega energia livre, o tal do ATP, e usa para construir coisas complexas, para criar ordem. É uma luta constante e direta contra essa tendência universal do caos. Beleza, então se essa energia é a força que cria ordem no universo, como foi que ela virou uma coisa que a gente vende em troca de um salário? A história dessa transformação é, no fundo, a história da nossa economia. Essa linha do tempo mostra bem a virada de chave. A gente foi de usar nossa energia só para sobreviver, caçar, coletar, para depois direcionar ela para a agricultura, para acumular recursos, e a Revolução Industrial foi o checkmate. Nossa energia vital virou oficialmente um produto na prateleira, trocado por dinheiro. E claro, uma mudança gigante como essa não acontece do nada. Ela foi apoiada por ideias culturais muito fortes. A de que produzir é importante, a de que cada um é dono do próprio corpo e do seu trabalho, e a crença de que o trabalho dignifica. Essas ideias fizeram parecer normal a gente vender a nossa própria energia de vida. E tudo isso nos leva ao argumento final. Se a nossa energia é mesmo a mercadoria mais básica de todas, como dá para provar isso? Bom, vamos fazer uma espécie de experimento mental para testar essa ideia. Pensa no petróleo, por exemplo. Ele é essencial para a nossa economia, certo? Mas o petróleo é finito, precisa ser extraído. E o ponto principal é, precisa de energia humana para extrair, refinar e usar cada gota de petróleo. Já a nossa energia se renova o tempo todo. Então, qual dos dois é realmente o recurso mais fundamental? E para colocar essa ideia à prova de vez, o experimento mental é bem simples. A pergunta é: o que aconteceria com a economia se, de repente, a gente tirasse o fator humano da equação? Funciona assim. Primeiro, imagine que a economia mundial é uma fórmula matemática gigante. Segundo, a gente vai nessa fórmula e simplesmente zera toda a contribuição de energia humana. O resultado? Não tem outro. A produção econômica inteira desaba. Vai a zero. Para de vez. A questão é que, sem o nosso trabalho, sem a nossa energia, o minério de ferro é só uma pedra. O petróleo é só um líquido preto debaixo da terra. Tudo continua inerte. É a energia humana que transforma a matéria bruta em cidades, em tecnologia, em tudo. Sem a gente, a economia não desacelera, ela simplesmente deixa de existir. A conclusão aqui é bem impactante. A economia não é uma força da natureza que existe por si só. Ela é uma consequência direta da nossa existência, da energia que a gente produz.
O autor dessa teoria, o João Carlos Orquiza, resume isso de um jeito bem direto. Quando a humanidade desaparece, a economia morre. Não tem como ser mais claro que isso. E o que isso muda pra gente no fim das contas? Muda tudo. A gente deixa de ser só um trabalhador ou um consumidor. Por essa lente, cada indivíduo é a fonte de energia primária que literalmente cria e sustenta o mundo econômico inteiro. E isso nos deixa com a pergunta final, que é o coração de toda essa discussão. Se a nossa energia biológica é o que dá base para todo o valor que existe na economia, então qual é o verdadeiro preço da vida? É uma pergunta que força a gente a repensar não só a economia, mas o nosso próprio valor no mundo.